Hoje trago a vocês um conteúdo surpreendente, algo que pode até mudar a forma como vocês encaram a convivência com seus felinos. Muitos de vocês talvez já conheçam Chico Xavier, o médium mais respeitado e conhecido do Brasil. O que poucos sabem é que, além das revelações sobre o futuro da humanidade e os mistérios do universo, Chico também deixou previsões impactantes sobre um tema que, para alguns, pode parecer inusitado: os gatos. Os gatos sempre foram cercados de misticismo e crenças que atravessam as eras. Desde as civilizações antigas, como no Egito, onde eram venerados como deuses, até os dias de hoje, eles continuam fascinando as pessoas com sua aura misteriosa e comportamento enigmático. Chico Xavier, com sua profunda conexão espiritual, acreditava que esses animais possuíam um papel muito mais importante em nossas vidas do que a maioria de nós imagina. De acordo com Chico, os gatos não são apenas simples animais de estimação. Em suas visões, ele revelava que esses seres são guardiões espirituais, protetores silenciosos das energias de seus lares. Cada gato que cruza o caminho de uma pessoa, que é acolhido em uma casa, está ali por um propósito. Nada é por acaso no universo. E os felinos, segundo Chico Xavier, têm uma missão que vai além de simplesmente trazer conforto e carinho aos seus donos. Chico costumava dizer que os gatos são capazes de sentir e absorver as energias negativas que nos cercam. Eles funcionam como filtros espirituais, purificando o ambiente ao seu redor e nos protegendo de influências espirituais malignas ou de energias densas. E essa proteção, segundo ele, se intensifica à medida que o mundo passa por transformações espirituais. Nos últimos anos, muitas pessoas têm sentido uma espécie de inquietação, um desconforto que não conseguem explicar. Acordam no meio da noite, sentem-se observadas ou percebem mudanças sutis em suas casas. Se você tem um gato, pode ser que ele já tenha começado a agir de maneira diferente, mais vigilante, mais presente. E isso não é por acaso. Chico Xavier previu que chegaria o tempo em que os gatos desempenhariam um papel crucial nas mudanças espirituais que o mundo experimentaria. Ele alertava que, com a aproximação dessas transformações, muitos lares enfrentariam um aumento nas energias pesadas e nas influências espirituais negativas. E os gatos, com sua sensibilidade aguçada, estariam na linha de frente dessa batalha invisível, absorvendo, dissipando e protegendo seus donos de forças que poderiam prejudicá-los. Muitos relatos de pessoas que têm gatos confirmam isso. Donos de felinos por todo o mundo têm percebido que seus animais ficam mais inquietos, muitas vezes fixando o olhar em um ponto específico da casa, como se estivessem observando algo que nós, humanos, não podemos ver. Outros gatos têm se tornado mais próximos de seus donos, buscando um contato físico constante, como se quisessem assegurar que estão ali, presentes, cuidando e protegendo. Chico também revelou que os gatos, especialmente durante o período de transição espiritual que o planeta está enfrentando, ajudariam as pessoas a se reconectarem com a sua essência mais profunda. Ele dizia que os felinos são, de certa forma, mediadores entre o mundo físico e o espiritual, facilitando o processo de cura emocional e espiritual de seus donos. É por isso que, em momentos de angústia, tristeza ou confusão, muitas pessoas encontram consolo no olhar silencioso de seus gatos, como se eles fossem capazes de entender nossas dores e, de alguma forma, nos aliviar delas. Esses animais são especialmente sensíveis às energias da noite, um período em que as barreiras entre o mundo físico e espiritual são mais tênues. Não é à toa que muitos gatos ficam mais ativos à noite, patrulhando silenciosamente suas casas, vigiando seus donos enquanto dormem. Chico dizia que durante a noite os felinos estão mais conectados com o plano espiritual e que é nesse momento que sua proteção é mais intensa. Nos tempos que estamos vivendo de grandes mudanças e incertezas, muitos têm procurado respostas em diferentes fontes. E os gatos, segundo Chico Xavier, estão desempenhando um papel fundamental nesse processo de busca pela paz e equilíbrio espiritual. Ele acreditava que cada gato que entra em nossas vidas tem um propósito específico e que devemos estar atentos aos sinais que esses animais nos dão. Eles podem estar tentando nos alertar sobre algo que não conseguimos perceber conscientemente. Há muitos casos documentados de gatos que agiram de maneira estranha pouco antes de algo importante acontecer em suas famílias. Seja uma mudança de energia no ambiente, uma crise emocional ou até mesmo doenças físicas, os gatos parecem ter a capacidade de prever e nos preparar para essas situações,
Para Chico, isso era uma manifestação clara da missão espiritual desses seres em nossas vidas. Com o passar dos anos, as previsões de Chico sobre os gatos têm se mostrado cada vez mais precisas. Muitos donos de felinos relatam uma maior conexão com seus animais, sentindo que eles estão mais presentes, mais protetores e até mesmo mais intuitivos. Isso tem levado algumas pessoas a verem seus gatos não apenas como companheiros, mas como verdadeiros guardiões espirituais. E o que isso significa para aqueles que têm gatos em casa? Significa que você não está sozinho. Chico Xavier nos alertou que, em tempos de turbulência, esses animais estão ali para nos ajudar a manter nosso equilíbrio energético e espiritual. Eles são nossos aliados invisíveis, atuando silenciosamente para nos proteger e nos guiar durante as dificuldades. Se você tem notado mudanças no comportamento do seu gato, talvez seja a hora de prestar mais atenção. Eles podem estar tentando se comunicar com você, mostrar algo que você ainda não percebeu. Acreditar ou não nas profecias de Chico Xavier é uma escolha pessoal, mas o fato é que, para muitos, seus gatos têm sido uma fonte constante de proteção e conforto, especialmente em tempos de incerteza. Os sinais já estão por toda parte, e muitos daqueles que têm gatos em casa já começaram a sentir essa mudança. Talvez você já tenha passado por situações em que seu gato agiu de maneira estranha, ficando mais próximo ou inquieto, sem motivo aparente. Esses comportamentos podem ser reflexos das mudanças espirituais que Chico Xavier previu e que agora estão começando a se manifestar com mais força. É impressionante como algo tão simples como a presença de um gato em casa pode ter um significado tão profundo e espiritual. Os ensinamentos de Chico Xavier nos convidam a olhar além do óbvio, a entender que nossos lares são espaços sagrados e que os gatos têm um papel fundamental em manter a harmonia e o equilíbrio nesses ambientes. Eles não estão ali por acaso, mas por uma razão maior, uma missão espiritual que muitos ainda estão começando a compreender. Chico Xavier nos deixou não apenas visões sobre a grandiosidade dos gatos, mas também detalhes profundos sobre como eles interagem com as forças espirituais ao nosso redor. À medida que avançamos para o que ele descreveu como um período de intensa purificação da Terra, nossos lares, segundo suas previsões, se tornariam verdadeiros campos de batalha espirituais. E ao contrário do que muitos poderiam imaginar, não estamos sozinhos nessa jornada. O médium sempre reforçava que os gatos têm uma missão específica dentro dessa transição. E agora, mais do que nunca, essa missão está em pleno desenvolvimento. O papel desses animais vai além de absorver energias negativas. Eles, de fato, transmitem um tipo de cura sutil, algo que Chico acreditava ser quase invisível para nós. Quando um gato ronrona ao seu lado ou se deita próximo a você, ele está, segundo o médium, equilibrando as frequências vibracionais de seu corpo, ajudando a alinhar sua energia com o fluxo universal. Para Chico, esse processo de cura energética, que ocorre de maneira silenciosa e sem alarde, é uma manifestação da sabedoria ancestral dos gatos, herdada de vidas passadas, em que eles já desempenhavam esse papel. Chico previu que a sensibilidade dos gatos se intensificaria durante o que ele chamava de os tempos de escuridão espiritual. Esses tempos, segundo ele, não são necessariamente apocalípticos, mas marcados por uma intensificação das disputas energéticas em nível planetário. À medida que mais pessoas despertam para a espiritualidade, há também uma elevação das energias conflitantes que tentam desestabilizar o equilíbrio. E é aí que os gatos entram com ainda mais força, atuando como mediadores dessas forças, ajudando seus donos a permanecerem centrados e protegidos. Em seus escritos e conversas com pessoas próximas, Chico mencionava que as almas dos gatos são antigas e que muitos desses felinos já estiveram ao lado de seus donos em vidas anteriores. A relação que estabelecemos com nossos gatos é, para ele, uma continuação de laços espirituais que já vem de muito tempo. Essas almas felinas, que optam por retornar à Terra em forma de gatos, fazem isso com a missão de proteger e guiar os mesmos espíritos humanos que já cuidaram em outras encarnações. Isso explicaria, segundo Chico, a conexão tão forte que algumas pessoas sentem com seus gatos, como se houvesse uma compreensão mútua que transcende o tempo. Chico Xavier também deixou claro que, durante essa transição, os gatos desempenhariam um papel crucial na proteção espiritual das crianças.
Ele acreditava que os mais jovens são mais vulneráveis a influências energéticas negativas e que os gatos, com sua sensibilidade aguçada, se colocariam como escudos protetores ao redor deles. Assim, se você tem filhos pequenos e um gato em casa, pode estar certo de que esse animal está exercendo uma função vital no bem-estar espiritual de sua família. Outro ponto intrigante que Chico mencionou em relação aos gatos é a capacidade que esses animais têm de agir como portais de comunicação com o mundo espiritual. Ele dizia que, ao observar atentamente o comportamento de seu gato, você poderia perceber momentos em que ele parece viajar para outro plano. Chico descreveu que, nesses momentos, os gatos estão em contato direto com seres espirituais, seja recebendo orientações para si mesmos ou até mesmo trazendo mensagens para seus donos. Esses momentos são sutis, mas podem ser percebidos por aqueles que compartilham uma conexão espiritual mais profunda com seus felinos. Além disso, ele revelou que muitos gatos têm a capacidade de ver além do véu que separa o mundo físico do espiritual. Essa habilidade faz com que eles sejam extremamente valiosos durante momentos de crise espiritual ou quando há uma presença negativa em casa. Chico aconselhava as pessoas a estarem atentas às reações de seus gatos, pois eles seriam os primeiros a perceber qualquer desequilíbrio energético no ambiente. Eles podem passar a evitar certos cômodos da casa ou até mesmo adotar posturas defensivas em determinados momentos. Comportamentos que, segundo ele, são claros sinais de que algo está ocorrendo no plano invisível. Para aqueles que têm mais de um gato em casa, Chico deixava uma mensagem ainda mais forte. Ele acreditava que os lares com vários felinos têm uma energia especial, quase como um vórtice de proteção espiritual. Esses lugares seriam verdadeiros santuários, abençoados pela presença desses seres. Ele também enfatizava que quando mais de um gato vive em harmonia sob o mesmo teto, suas energias se amplificam, criando um campo de proteção ainda mais poderoso para a família. Chico aconselhava que esses lares deveriam ser espaços de reflexão, meditação e conexão com o sagrado, pois a presença dos gatos ali facilitava o contato com planos mais elevados. Outro aspecto fascinante de suas previsões é a ideia de que os gatos ajudam no desenvolvimento da intuição de seus donos. Ele acreditava que a convivência prolongada com esses animais sintonizava as pessoas com seus próprios sentidos espirituais. Com o tempo, aqueles que prestam atenção aos sinais e comportamentos de seus gatos poderiam começar a desenvolver habilidades intuitivas mais aguçadas, como a percepção de energias sutis e a capacidade de sentir presenças espirituais. Isso é algo que muitos relatam após anos convivendo com seus gatos, uma conexão profunda com o invisível. Chico também falou sobre o papel dos gatos no auxílio ao processo de transição após a morte. Ele acreditava que os gatos ajudam seus donos a atravessar o processo de desencarne, oferecendo um tipo de conforto espiritual único. Para Chico, muitos gatos permanecem com suas famílias mesmo após a morte, em espírito, continuando a proteger e guiar aqueles que eles amam. Essa crença é profundamente reconfortante para quem já perdeu um gato e sente, de alguma forma, que ele ainda está presente, cuidando e vigiando, mesmo sem estar fisicamente ali. Conforme o tempo passa e as profecias de Chico Xavier continuam a se revelar, é importante lembrar que a relação que temos com nossos gatos vai muito além do que os olhos podem ver. Eles são companheiros espirituais, guias silenciosos em nossas jornadas. E se olharmos mais atentamente, perceberemos que eles estão ali, em cada momento, cuidando de nós de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Conforme seguimos adiante, o impacto das previsões de Chico Xavier sobre os gatos em nossas vidas continua a se aprofundar de maneiras que, muitas vezes, nos escapam. O médium sempre acreditou que os gatos têm um papel crucial na preparação espiritual da humanidade para um futuro de grandes mudanças. À medida que mais pessoas começam a despertar para suas próprias jornadas espirituais, a presença dos gatos em seus lares, segundo Chico, se torna ainda mais evidente e poderosa. Ele previu que o despertar espiritual da humanidade não ocorreria de forma isolada, mas em harmonia com todos os seres da Terra, e os gatos desempenhariam um papel vital nesse processo. Chico falava de uma conexão cósmica entre os gatos e os planos mais elevados, algo que vai além de simples intuição ou instinto animal. Ele acreditava que esses seres atuam como uma ponte entre os reinos espirituais e o plano físico. Em momentos de grande turbulência, quando energias discordantes parecem tomar conta do mundo,
Os gatos nos ajudam a manter o equilíbrio, funcionando como um canal de energias de paz e serenidade. Eles nos mostram silenciosamente o caminho para a resiliência espiritual em meio ao caos. Ele também destacava que os gatos têm um papel importante na nossa capacidade de autoconhecimento. Sua presença em nossas vidas serve como um espelho para refletirmos sobre nossas próprias emoções e estados espirituais. Muitas vezes, ao observar o comportamento de um gato em determinados momentos, podemos nos deparar com aspectos de nossa própria personalidade que talvez estivéssemos ignorando. Chico afirmava que os gatos, com seu comportamento enigmático e misterioso, nos ensinam a lidar com o desconhecido e a acolher a incerteza com sabedoria e calma. O médium relatava que essa era uma das maiores lições que os gatos podem nos oferecer, a de viver no presente. Eles não se preocupam com o futuro, nem se prendem ao passado. E essa atitude é algo que, segundo Chico, nós deveríamos aprender com eles. Em tempos de crises espirituais, essa habilidade de estar completamente presente no momento, sem se deixar levar por ansiedades ou medos, pode ser a chave para encontrar o equilíbrio necessário para superar dificuldades. À medida que avançamos para o futuro que Chico Xavier previu, as qualidades espirituais dos gatos se tornam mais visíveis para aqueles que estão abertos a percebê-las. Em especial, ele mencionava que os gatos, com sua energia calmante, ajudariam seus donos a lidar com um aumento global de estresse e tensões energéticas. As crises mundiais, de acordo com Chico, não seriam apenas físicas ou econômicas, mas espirituais. E os gatos teriam uma função essencial na manutenção de uma atmosfera de tranquilidade em suas casas. Ele também falava sobre a capacidade dos gatos de prever eventos futuros, não necessariamente de forma consciente, mas por meio de um alinhamento energético com o fluxo do universo. Segundo Chico, os gatos podem sentir mudanças que estão por vir, e muitas vezes, seu comportamento se altera momentos antes de um acontecimento importante. Esse dom de pressentir o que está por vir é algo que Chico associava à sua ligação com o mundo espiritual, e ele sempre sugeria que as pessoas prestassem atenção ao comportamento de seus felinos em momentos de incerteza. Em sua visão, os gatos são muito mais do que companheiros silenciosos. Eles são verdadeiros guardiões espirituais, sentinelas em tempos de transição e transformação. Eles nos ajudam a atravessar fases difíceis, muitas vezes absorvendo e transmutando energias negativas que, de outra forma, poderiam nos afetar profundamente. Chico sugeria que, ao observarmos o comportamento desses seres, podemos aprender lições valiosas sobre a arte da proteção espiritual. Além disso, ele acreditava que os gatos têm uma forma única de nos ensinar a lidar com a solitude. Ao contrário de outros animais, que muitas vezes buscam estar em constante interação, os gatos têm a capacidade de nos mostrar que a solitude não é algo a ser temido, mas uma oportunidade para introspecção e crescimento espiritual. Eles nos ensinam que estar sozinho não significa estar solitário, e que é justamente nesses momentos de silêncio que podemos ouvir nossa voz interior e conectar-nos com algo maior. À medida que os eventos globais previstos por Chico Xavier começam a se desdobrar, muitas pessoas estão redescobrindo a importância de estar em sintonia com as energias ao seu redor. E os gatos são, sem dúvida, catalisadores desse processo. Eles nos conduzem, com sua presença calma e muitas vezes enigmática, a explorar áreas de nossa consciência que, de outra forma, permaneceriam adormecidas. Chico mencionava que, ao passar mais tempo observando o comportamento dos gatos, seus donos começariam a se abrir para novas perspectivas espirituais, entendendo que há muito mais acontecendo ao seu redor do que aquilo que os olhos podem ver. Ele acreditava que, especialmente nos momentos de grande transição planetária, os gatos atuariam como âncoras, mantendo as energias de suas casas e de seus donos em equilíbrio. Mesmo que muitos ainda não compreendam completamente o papel espiritual desses felinos, suas ações falam por si. Para Chico, cada gato tem uma missão específica, e essa missão, embora muitas vezes discreta e silenciosa, é de vital importância para o bem-estar de suas famílias. Em meio a tudo isso, Chico Xavier nos lembrava de algo essencial: a gratidão. Ele dizia que aqueles que têm a sorte de compartilhar suas vidas com gatos deveriam sentir-se profundamente gratos, pois esses animais estão, de fato, exercendo um papel crucial no desenvolvimento espiritual de seus donos. Não se trata apenas de um vínculo afetivo comum,
mas de uma parceria espiritual que, segundo Chico, tem raízes profundas em vidas passadas e continua a se desdobrar em cada pequeno gesto de cuidado e atenção. Agora, mais do que nunca, suas previsões sobre os gatos começam a fazer sentido para aqueles que estão atentos aos sinais. Chico deixou claro que as mudanças que estão acontecendo no mundo, por mais assustadoras que possam parecer, estão também repletas de oportunidades de crescimento espiritual. E os gatos, em suas missões silenciosas, estão sempre ao nosso lado, guiando-nos e protegendo-nos nessa jornada rumo ao desconhecido.